Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela alegria de estarmos aqui outra vez para a exposição, especialmente dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Que bênção, que alegria estarmos aqui, Júnior, Rony, eu falando sobre o Espírito Santo, que bênção, isso é um prazer para nós. Nos dê, Senhor, a graça, a capacitação para atingir o coração destes irmãos que nos assistem, nos acompanham e compartilham essa programação. Isso é o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor. Sou o pastor Damásio Messias Farias, um dos professores da Escola Dominical aqui da sede, e estamos cooperando aí há quase 30 anos e vamos focar aqui o tema da lição número 4, que será estudada no próximo domingo, cujo tema é a atualidade dos dons espirituais. Estes dons espirituais foram necessários para o início da igreja apostólica, a igreja primitiva. E hoje não é diferente, uma vez que a manifestação do poder de Deus é necessário para que a igreja tenha essa dinâmica também na atualidade. Portanto, os dons espirituais, eles continuam e são autênticos no nosso dia a dia. E assim, com certeza, chegaremos à conclusão de que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Muito obrigado, até a próxima. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero reforçar, como sempre, para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, curta e ative o sino das notificações para que você seja avisado a cada vídeo novo que surja nessa plataforma. Como vos disse, essa temática traz como texto áureo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A fala de Paulo diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática afirma: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe está pautada num texto sacro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11, onde discorre-se exatamente sobre os dons espirituais. Nós temos alguns objetivos, a começar pelo objetivo geral, apresentar a atualidade dos dons, e os específicos, num primeiro momento, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Para dialogar com você, caro irmão, que nos acompanha sempre nessa programação, quero convidar meu amigo Júnior Santiago para introduzir e, respectivamente, falar sobre o tópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Hoje, Júnior, é com você. Pastor Diego, pastor, meus irmãos, prazer novamente estar com vocês. E olha só, nós falaremos no primeiro tópico sobre a necessidade desses dons hoje, ou seja, o quanto na atualidade nós precisamos desses dons para que a igreja se desenvolva, cresça até a vinda de Cristo, como já demos essa pincelada na última lição. O primeiro subtópico vai exortar-nos a conhecer os dons, bem como já diz a lição, a própria leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo exorta a igreja em Corinto falando sobre o Espírito Santo.
falando sobre os dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. A ideia aí é, não quero que você fique com a mente nublada, não quero que você fique em trevas, né, o texto literalmente falando. Não quero que você fique na obscuridade acerca dos dons espirituais. Corinto é uma grande capital naquele período e havia como um lugar grande, com bastante movimentação de pessoas e também com uma igreja pujante. Havia muitos problemas também, é uma proporcionalidade. Igreja pequena, problemas pequenos. Igreja grande, problemas grandes. E Corinto estava nesse patamar aí de igreja grande, enfrentando grandes problemas. Porém, tinha também grandes qualidades. Em Corinto, havia um grupo de pessoas que se auto-intitulavam super crentes. Eram as pessoas super santas, super espirituais. E aí Paulo precisou escrever essa primeira carta para falar sobre vários assuntos e também para esclarecer que estes dons espirituais eram dados pelo Espírito, por Deus, à igreja para o desenvolvimento da igreja. E não havia necessariamente seres especiais escolhidos. E ainda temerariamente, há ainda pessoas na atualidade que ainda se sentem nessa super espiritualidade. E a gente precisa mostrar e exortar a igreja de que os dons estão disponíveis a todos nós, a todos. Os dons não pertencem à pessoa especificamente. Não é dado a uma pessoa dizendo, você é o escolhido para ser o detentor do dom de cura. Não. O dom é do Espírito. O Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que dá à igreja, no caso Corinto, dá à igreja, e também no nosso caso, à igreja, para aquilo que é útil para o desenvolvimento dela. Portanto, nesse primeiro tópico, nós queremos evidenciar sobre a importância de conhecer esses dons. Corinto era profícua em termos de dons, tinha muitos dons. O exercício dos dons em Corinto era multidiversificado. Por quê? Porque a necessidade também era, meus irmãos, a necessidade era enorme deles. Eles tinham problemas entre disputas internas. Ele tinha o caso dos super crentes. Eles tinham pessoas que combatiam diretamente a teologia paulina. Eles tinham pessoas que tinham imoralidade sexual. Corinto era uma igreja problemática demais. Por causa disso, precisava muito do exercício dos dons para que ela fosse corrigida, orientada, desenvolvida. Portanto, acho que mais do que se gabar de ter tantos dons, também há um contraponto aí de se perceber que a necessidade é latente por causa disso. Os dons se manifestam muito mais nas igrejas que precisam muito mais ainda por causa de sua necessidade latente e seus problemas diversificados. Por isso, a carta de Coríntios foi escolhida para falar sobre os dons. Nesse ponto, o pastor Ezequias, ele traz dois termos, pneumatikos e carisma, né, para falar sobre essa ação dos dons espirituais. Pneumatikos é um adjetivo e ele vai trazer essa qualidade, especificar basicamente as coisas espirituais. Então, Paulo está falando de assuntos do Espírito, de assuntos espirituais. Carisma já tem uma ligação maior com graça, com dom, com entrega, com presente, com dádiva. E essa ideia, e aí já não é um adjetivo, é um substantivo, algo que se nomeia. E aí tem vários tipos de substantivo, diversos tipos de charismata, ou seja, de modos como esse dom e essa graça se manifesta. Profecia, sabedoria, nós temos aí uma lista enorme, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, e ainda há os dons implícitos, trazidos aí pelo contexto, pelo próprio texto da Bíblia. O que são esses dons? A definição do pastor Ezequias Soares acha mais útil para nós nesse momento. São ferramentas, armas concedidas pelo Espírito. O termo específico dito pelo autor é
capacitações especiais e sobrenaturais. Observa o verbo a seguir. Concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Entendeu como a definição foi cuidadosamente elaborada para nos mostrar que essas capacitações são concedidas pelo Espírito Santo e elas são concedidas, elas não são dadas, elas são concedidas, é uma concessão entregue ao crente para exercício, para que seja executado. O dom não é para ser enterrado, o dom não é para ser suprimido, o dom não é para ser apagado, o dom é para ser executado para os propósitos divinos. Portanto, não existe dom para interesse pessoal. O propósito é divino. E o intermédio é a igreja. Ou seja, a igreja recebe esse dom, pessoas dentro da igreja executam esse dom para a edificação dessa igreja, para desenvolvimento, para correção, para cuidado com essa igreja. É o Espírito Santo cuidando da igreja para que ela execute o propósito divino. E ele usa pessoas dessa igreja. Portanto, nós pertencendo à igreja, estando na congregação, estando na igreja, somos chamados a executar os mais diversos dons. Como eu disse, as listas, e a gente vai discutir isso depois, as listas são enormes. Existem listas em vários textos. Os dons explícitos na Bíblia chegam a catalogar em termos de 28 dons. Explícitos, está lá, escrito. Agora, implícitos, dom de hospitalidade e tantos outros dons, beiram os 40. Portanto, existe uma gama e uma diversidade de dons disponível a mim e a você para exercício, para o reino, para que nós possamos executar a obra de Cristo com excelência, capacitados por esse Espírito Santo. E é uma concessão que ela pode vir em qualquer fase da vida cristã. Muitas vezes é meio que como Paulo. Você recebe uma chamada em um dia, cai escamas dos seus olhos, poucos dias depois, já te levantam, te batizam, te capacitam e vai executar, começa o ministério. Paulo ainda teve um tempo sozinho na Arábia, mas Deus nos chama e muitas vezes pela necessidade, a coisa é rápida. E a gente recebe a salvação, recebe a conversão, é adotado por Deus, somos batizados com o Espírito Santo e logo em seguida precisamos já exercer o dom em alguma fase da nossa vida, em algum momento, em algum lugar, porque Deus tem um propósito específico. Portanto, se Deus te chamou, meu querido, não se ache neófito ou que está iniciando demais a vida cristã. Se Deus te chamou, Ele te capacitará para fazer. O importante é discernir se a chamada verdadeiramente vem de Deus. Vindo de Deus, vá, porque é o Espírito Santo que te impulsiona e é Ele que te capacita. Não temas, vá, toma, porque o Senhor está te capacitando. Amém? Tópico 2 vai falar da função desses dons espirituais. E aí eu retorno a palavra para o Diego para falar sobre isso. Glória a Deus. Irmãos, tópico 2, função dos dons espirituais. E aqui um ponto-chave. A primeira questão é uma situação que eu conheci lendo a Bíblia Sagrada, mas se tornou mais latente hoje numa conversa de bastidores que tivemos aqui antes dessa exposição. Primeiro porque, com relação à função, fala de exercício desses dons espirituais. E esse primeiro trecho que antecede as exposições do pastor Ezequias, nesse tópico de número 2, lembrei do trecho de Atos 1:8. Mas recebereis virtude, poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não é poder por poder. Poder para quê? Algumas pessoas participam de celebrações voltadas para receber unção, poder. Há vários outros clichês utilizados no movimento pentecostal, mas com qual finalidade? E hoje, conversando com o Júnior, ele colocou aqui uma exposição que eu achei fantástica sobre a ideia dessas testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. A ideia de mártir na sua raiz etimológica no original grego. Olha só o que estas pessoas estavam dispostas, uma vez aceitando a pessoa de Cristo e usufruindo dessa efusão,
eram de ser futuros mártires por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Na realidade, provavelmente hoje por um contexto bastante específico e cultural do qual vivemos, você não seja um mártir no termo propriamente dito, mas você precisa estar disposto a exercer algum papel com esse dom espiritual uma vez recebido. E esse diálogo vai sendo construído pelo pastor Ezequias no tópico 2, exatamente sobre funções. Num primeiro momento ele faz as listas dos dons, justamente porque há textos diversos no Antigo Testamento que dialogam a respeito, a começar pelo sacro, dos versos 8 a 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que elenca 9 dons. Alguns acreditam que isso se limita, nós temos apenas 9 dons espirituais, mas equivoca-se quem pensa assim, sustentado pelo posicionamento do pastor Ezequias Soares. Primeiro, porque a própria Bíblia vai demonstrar, e o Júnior acabou de colocar, verdades explícitas e implícitas que vão ultrapassar esse limite, né? Algumas referências notam isso. Versículo 28 do mesmo capítulo, você percebe uma outra relação com 8 dons. Repete-se alguns, mas há outros sendo mencionados. Você vai para os textos de Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, consequentemente Efésios capítulo 4, versículos 8 a 11, você encontra dons espirituais com fim ministeriais apresentados por Paulo a igrejas diferentes. Falava a Corinto, agora falou a Éfeso e também a igreja de Roma. O que é fato é que em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Então não tem como nós chegarmos aqui e limitarmos o número de dons, até porque o Novo Testamento dialoga sobre a multiforme sabedoria de Deus e ele usa e dá da maneira como ele bem quer. O ponto de número 2 desse tópico 2 fala sobre a classificação teológica. E aqui nós temos um assunto já mencionado em outro momento, com relação a grupos destes 9 dons apresentados na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que são exatamente os dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. O pastor Ezequias comenta sobre isso, o pastor Antônio Gilberto também comentava sobre isso em alguns dos seus escritos. Nós temos a figura de Martin Lloyd-Jones, como mencionei em um outro momento. Elinaldo Renovato tem um livro específico sobre esse assunto, onde nós temos essa dimensão dentro dessa perspectiva. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Os de poder se limita aos dons da fé, curar e operação de maravilhas. Inspiração, profecia, variedade de línguas e sua respectiva interpretação. Mas nós temos a classificação bíblica apresentada pelo pastor Ezequias na perspectiva de Stanley Horton. E a divisão é funcional, 5, 2 ou 2, 5, 2, né? Que totaliza os 9. E nós temos estes grupos apresentados na própria Bíblia Sagrada numa sequência lógica. Se você observar nessa perspectiva, você terá os dons do ensino ou pregação, se limitando à palavra, sabedoria e ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernir espíritos, e por fim os dons de adoração, que seriam a variedade de línguas e interpretação de línguas. Finalizo a exposição do tópico de número 2 com um tema sugestivo, quarto tema exposto no tópico de número 2, para o que for útil. Uma verdade absoluta está no início. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. Essa é uma verdade que a gente já vem dialogando desde outras lições. Agora, há um recorte muito sensato que eu gostaria de fazer da fala do pastor Ezequias, ainda nessa exposição, quando ele diz: os dons, portanto, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Ou seja, se você recebeu um dom de Deus, tenha clareza que esse dom não é seu, esse dom é de Deus. Mas não se ensoberbeça com esse dom recebido por Deus.
Não se torne uma pessoa soberba, orgulhosa por conta daquilo que Deus lhe dera. Pelo contrário, entenda muito claramente que o Senhor o usa por sua infinita graça e por sua infinita bondade. Aliás, ele fecha o raciocínio com um dos 5 solas muito bem construído na época da Reforma Protestante. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Se o Senhor lhe usa, glória a Deus. Se o Senhor, quando você estendeu a mão sobre aquele sujeito que estava enfermo e ele foi curado, dê a glória a Deus. Se quando você faz as exposições de um sermão e as pessoas entendem e aceitam a Cristo como Salvador, dê a glória a Deus, porque Ele é o único merecedor de receber todo louvor. Mas eu quero voltar ao Júnior a palavra para que ele finalize a exposição no tópico de número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. É com você, Júnior. Meus irmãos, o Diego expôs muito bem e eu devo ressaltar, ratificar isso. Lembra da utilidade. Dom sem utilidade, barulho sem utilidade e propósito, é um monte de lata vazia. A carroça, quanto mais vazia está, mais barulho faz. Isso não quer dizer que aonde o Espírito opera, não há barulho. Acho que talvez, muito pelo contrário, viu? Porque se eu acender uma dinamite e jogar aqui, primeira coisa que vai acontecer é barulho. Só que na sequência vai acontecer uma mudança de cenário. As coisas não vão ficar no mesmo lugar e as pessoas não estarão tão iguais como estavam antes. Haverá realmente uma mudança absoluta. Da mesma forma, o operar do Espírito, de início, gera barulho, gera profusão, gera a necessidade de extravasar, talvez. Mas não se limita a isso. Ele gera uma continuidade de mudança, de transformação. Um certo amigo meu, uma vez, disse: Júnior, essas igrejas pentecostais, por que precisa fazer tanto barulho? E aí eu disse para ele: você torce para algum time? Ele disse: claro. E pior que, irmãos, tem uns times aí que faz barulho, hein? E ele torce exatamente para esse time aí que você está pensando na sua mente, se você é do estado de São Paulo. E faz barulho, hein? E aí, meus irmãos, eu disse para ele: quando na final do campeonato seu time está perdendo, faz um gol e empata, e no último minuto do segundo tempo ele faz o segundo, você fica quietinho, comendo a sua pipoca, bebendo o seu refrigerante e não faz nada. Ele disse: não, eu quase destruo a casa gritando e pulando. E eu disse: muito bem, se você torcendo para um time de homens correndo atrás de uma bola com propósitos, bom, fica aí. Imagina eu com o próprio Deus na minha frente, tocando o meu coração, falando diretamente comigo, colocando as palavras dele em mim e me fazendo sentir um pedacinho do céu na terra. Vou ficar quieto? Acho que convenci meu irmão. Pois bem, este Deus nos capacita, nos trazendo uma diversidade de modos de experimentar essa capacitação. Porque imagina, se todo mundo falasse a mesma língua, do mesmo jeito, vestisse do mesmo jeito, tivesse a mesma aparência, convenha comigo. Se você já leu aquele Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, você sabe do que eu estou falando. Ia ser muito chato. Porém, exatamente porque o nosso Deus é extremamente criativo, que o Espírito Santo opera na diversidade. E é na diversidade que ele une. É exatamente porque as peças do quebra-cabeça são tão diferentes que elas se encaixam. Da mesma forma, o Espírito Santo opera na igreja de forma tão diversificada para exatamente trazer ainda mais unidade para a igreja. Fazer com que aquilo que é diferente para mim possa completar você em alguma coisa.
que aquela língua estranha que você fala pelo Espírito possa ser interpretada por mim, que aquele que está doente possa ser curado, que aquele que não acredita na manifestação do sobrenatural observe uma maravilha acontecendo, aquele que não é cético e não acredita em nada possa se maravilhar diante da palavra do conhecimento, ou mesmo do dom da ciência. Ou então, de repente, alguém que está perdido possa ser auxiliado pela palavra de sabedoria. E alguém que seja totalmente incrédulo possa ter fé por causa de alguém que, sofrendo tudo, mantém a sua. Tenha dom de fé. Portanto, meus irmãos, a diversidade de dons é o que faz com que essa operação para a utilidade da igreja, para crescimento da igreja, possa fazer com que a Trindade, que é unida, que se estabelece em um Deus, possa também se manifestar também através da igreja. O escritor Ezequiel Soares, ele traz alguns pontos bastante interessantes. Quando ele fala sobre essa diversidade de dons, os diferentes dons, ele mostra as 3 classes de manifestações, que falam exatamente de como a Trindade trabalha na operação dos dons. E aí ele faz uma diferenciação bastante útil, bastante interessante. Uns dons atribuídos ao Espírito, uma diversidade de ministérios relacionada com o Filho e uma diversidade de operações ligadas ao Pai. Então você vê manifestações de dons, diversidade de dons ligados ao Espírito, diversidade de ministérios ligados ao Filho e diversidade de operações ligados ao Pai. Porque a Trindade trabalha por meio da igreja, através da igreja e na igreja. E aí nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo através dos dons espirituais para que a sua igreja seja formada, lapidada, aperfeiçoada. Para quê? Porque ela é noiva. Porque estamos em processo de preparação para as bodas. Portanto, o noivo se preocupa em como a noiva estará vestida. O noivo se preocupa em como ela está adornada, se ela está se preparando para ele. Os dons nada mais são do que essa capacitação para que nós possamos ser verdadeiramente, não só parecer, noiva de Cristo. Nós não podemos só parecer noiva de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos ser noiva de Cristo. E o Espírito Santo está aqui para exatamente preparar-nos para essa função, noiva de Cristo. E a Trindade trabalha aqui unindo-nos, fazendo com que nós possamos ser unidos e transformados e aperfeiçoados e lapidados pelo Espírito Santo para a volta de Cristo. Portanto, seja através da manifestação dos dons, seja através da operação, as operações que o Pai faz no meio da igreja, mudando a história, mudando leis, mudando a sequência dos fatos. Seja o Filho estabelecendo ministros, elucidando, gerando pastores, gerando mestres, ou, como diz o texto, pastores mestres, né? Seja estabelecendo ministérios, o que quer que seja que o Espírito Santo opere na igreja, tem essa função, tem esse desejo de que eu individualmente e nós coletivamente sejamos preparados para receber a Cristo como noivo. Todo o fim da Bíblia, o final do Novo Testamento, o desenvolver da igreja na história, não é para exaltação da própria igreja, não é exaltação pessoal, mas é para preparo, para que nós resplandecemos a imagem de Cristo e nós possamos nos preparar para recebê-lo como noivo. Ele prepara um povo e ele capacita esse povo. Ele prepara a mim e a você e capacita-nos para que nós possamos nos unir e, braços dados, possamos dizer em uma só voz:
Maranata, ele vem. E quando vier eu estou preparado, porque o Espírito me capacitou para o dia que ele vai chegar. Portanto, meus irmãos, fica com isso dessa lição. Os dons espirituais estão disponíveis a você. Seria loucura estar com tantas ferramentas disponíveis e não utilizar. Utilize. Busque a Deus. Deus, em que eu posso ser usado? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero ficar como uma lata vazia, apenas fazendo barulho. Quero ser útil para a sua obra. Faça isso. Porque eu tenho certeza que quando você fizer barulho, todos vão te ouvir. Quando realmente você falar, quando realmente uma profecia for dita, ela se cumprirá. Quando realmente uma mão for imposta sobre alguém, a cura virá. Quando realmente um milagre for pedido, acontecerá. Porque Deus nos prometeu e continua nos prometendo que enquanto Ele não vem, estão disponíveis tudo isso, toda essa riqueza para nós. E o Espírito Santo permanece do nosso lado, preparando-nos para aquele grande dia. Por isso, meus irmãos, Diego, uma felicidade finalizar essa lição. Agradecidos a Deus por causa disso. Peço que você conclua nos ensinando, nos lembrando como é importante ter a manifestação dos dons hoje, século 21, presente dia, hoje, agora, no meio da igreja. Isso que o Júnior coloca é uma verdade defendida inclusive pelo movimento pentecostal. O movimento pentecostal confronta o cessacionismo. Nós cremos que os dons espirituais permanecem evidentemente enquanto a igreja está na terra, aguardando o advento da volta de Cristo. Uma verdade que nós temos na conclusão é essa: a igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos, cada um com a sua guerra. O movimento apostólico, os apóstolos especialmente, viveram guerras diversas. Nós, talvez não em equivalência, temos as nossas guerras. Aliás, se você lembrar do racionalismo, aquilo desde da sua fase oriunda, no século I a.C., mas fundamentada na Idade Moderna pelo francês René Descartes, você vai possivelmente lembrar que um sujeito que se utiliza da Bíblia Sagrada é um sujeito desprovido de inteligência. Como que nós vamos confrontar isso, irmãos? Por nós mesmos? Não, por nós mesmos nós não conseguiremos. Nós só venceremos. Convenceremos pelo poder da palavra e com a ação do Espírito Santo quando tivermos estes dons em evidência e o Espírito Santo sobre nós. Ele finaliza inclusive dizendo: hoje não é diferente. Dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Eu, você, nós dependemos exclusivamente da ação do Espírito Santo sobre nós todos. De nós mesmos seremos uma lata vazia, mas se o Espírito Santo estiver conosco e sobre nós, nós podemos transformar gerações para a glória de Deus Pai. E é isso. Aqui nós finalizamos essa exposição, a quarta lição. Espero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comente aí abaixo nos comentários e não se esqueça, caso não tenha feito, de se inscrever no canal. Júnior, satisfação em estar contigo. Satisfação toda minha, Dê as suas saudações aí ao nosso público, por favor. Meus irmãos, muito obrigado por continuar conosco. Às vezes eu até me empolgo nas lições, porque estou falando de alguém que conheço, estou falando de alguém que experimento. Por isso não tem como a gente ficar parado, estático, dizendo para você com aquela cara fechada. Não, eu preciso dizer para você com alegria. Estamos falando de com quem convivemos, com quem falamos diariamente e que fala conosco diariamente. Por isso, empenhe-se em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, através da palavra principalmente, mas também pelo contato direto com o autor da palavra, o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. Fala da sua experiência, fala como a tua igreja tem sido edificada através dos dons, ou da falta dos dons, se há falta lá, e como podemos buscar ainda mais a manifestação dos dons dos dias de hoje. Conversa com a gente, vamos continuar esse debate por meio das redes sociais. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.